os conceitos fundamentais. Então, o que a gente precisa saber quando a gente começa a estudar química? Uma das coisas mais importantes é saber diferenciar o que de fato é um fenômeno químico do que é um fenômeno físico. Então, o fenômeno químico é aquele em que ocorre o surgimento de novas substâncias. A gente consegue observar, então, uma mudança na cor, ou uma mudança no sabor, no odor daquilo que a gente tinha antes de ocorrer o fenômeno químico para depois que ocorre o fenômeno químico. Então, essa nova substância. Nesse GIF, então, a gente vê que o cara ali, ele mistura dois líquidos e dá o surgimento de uma pasta, né? Uma reação química, então, ocorrendo, uma reação que ocorre bem rápido e surge uma nova substância bem diferente do que a gente tinha antes de ocorrer esse fenômeno. Então, os exemplos de fenômenos físicos que a gente pode citar são a queima. Então, sempre que a gente faz uma queima, tem um surgimento de novas substâncias. Quando eu queimo um papel, por exemplo, ele deixa de ser um papel, ele passa a ser uma cinza. Eu não consigo voltar aquela cinza até um papel, né? Aconteceu a queima, ocorreu o surgimento de novas substâncias, ocorreu uma mudança na cor, no sabor, no odor daquele composto. Outro exemplo, a caramelização do açúcar, né? Quando a gente acrescenta calor, dá calor para o açúcar, ele começa a caramelizar, ele começa a se tornar mais marronzinho, né? Cor caramelo. Então, ocorre uma mudança no sabor daquele açúcar e também na consistência dele. O surgimento de ferrugem também é um bom exemplo, a fotossíntese nas plantas, ou a fermentação quando a gente está fazendo pão, são todos exemplos de fenômenos químicos em que ocorrem reações químicas e surgem novas substâncias. Só para citar, então, um exemplo ali, uma reação química, um fenômeno químico que está ocorrendo no GIF, é uma reação que ocorre ali em duas etapas, mas nada mais é do que a decomposição do H2O2 em H2O e gás oxigênio. A gente tem o iodo ali, aquele íon iodo, ele serve como um catalisador da reação, que faz com que ela ocorra bem rapidinho, mas essa, então, é a reação química que está ocorrendo ali no GIF. Mas, adiante na matéria, a gente vai falar mais sobre reações químicas, é só para exemplificar. E os fenômenos físicos, então, são aqueles em que não ocorre o surgimento de novos produtos, ocorre apenas uma mudança de estado físico. Então, aqui no GIF, por exemplo, a gente está mostrando a chuva. Quando a gente pensa no ciclo da água, em que ocorre o derretimento do gelo, das geleiras, passa então para o estado líquido, e do estado líquido a água evapora, vai para as nuvens, condensam, né, para formar as nuvens. Quando elas ficam carregadas de água, chove e tudo começa novamente, né, o ciclo da água. Então, na verdade, são várias mudanças de estado físico, são vários fenômenos físicos ocorrendo. Amassar um papel, por exemplo, não deixa que aquele papel, não faz com que aquele papel se torne outra substância, ele apenas muda o estado que ele estava, de papel liso para o papel amassado. A secagem da roupa, que é quando evapora a água que está ali na roupa, ou a dissolução de sais iônicos em água. Quando eu coloco sal de cozinha em água, eles se separam em dois íons, Na+ e Cl-. Mas eles não surgiram novas substâncias, eles apenas se separaram. Eles estavam juntinhos antes e quando eu coloco em água, eles ficam separados. Então, é um fenômeno físico, né? Não ocorreu nada de surgimento de novos produtos. Eles apenas mudaram a forma que eles estavam antes para depois do fenômeno físico, certo? Então, não dá para confundir fenômenos químicos em que ocorre o surgimento de uma reação química e novos produtos no final, e fenômeno físico que apenas ocorre uma mudança de estado, certo? Outra coisa que a gente tem que saber diferenciar é as substâncias de misturas. Então, substâncias são compostos que têm apenas um componente. Por exemplo, ali a gente tem o diamante, que é formado apenas por átomos de carbono, então ele é uma substância. A gente tem os balões ali cheios de gás hélio dentro, então como o gás hélio é formado apenas por hélio, né, que é um elemento químico, eu tenho uma substância. E a última exemplo de substância ali é um fio de cobre. Então, um fio de cobre ele é formado apenas pelo metal cobre e é uma substância. Outros exemplos de substância que a gente pode pensar é, por exemplo, um copo com água pura, que é formado apenas por várias moléculas de H2O. Tem H2O com H2O com H2O, então são várias moléculas iguais que formam a substância água. Então, mistura, eu tenho então mais do que uma substância ali misturadas.
Por exemplo, no leite, então a gente tem várias substâncias misturadas. A gente tem água, a gente tem a gordura do leite, a gente tem a proteína do leite, que juntos compõem, então, o leite. Apesar de visualmente a gente não ver essas substâncias diferentes, elas estão ali. Se a gente aquece o leite, a gente começa a ver, então já começa a separar essas duas substâncias da gordura, forma nata, né? E a gente vê que de fato o leite é composto por várias substâncias diferentes. No segundo exemplo, eu tenho ali um copo de café com gelo, né? Um café gelado. Então, eu tenho nitidamente ali duas substâncias diferentes, uma líquida, a outra sólida. Uma é café e a outra, por exemplo, cubos de gelo. Ou poderia ser cubos de açúcar também, né? Então, que seja, né? Vai para a interpretação de cada um. Mas é uma substância porque eu tenho dois compostos diferentes ali. O último exemplo que tem ali é a gelatina. A gelatina, apesar de visualmente, quando a gente mistura a gelatina com a água, a gente não vê, né, essa diferença, ela parece uma coisa só. Na verdade, então, a gelatina é uma mistura da gelatina em pó com a água. Se a gente colocar no microscópio, a gente vai conseguir ver as micropartículas de gelatina ali dissolvidas naquele solvente que seria a água. Então, para ser uma substância, tem que ter apenas um componente. Para ser uma mistura, dois ou mais componentes, que eles podem estar totalmente dissolvidos e misturados, que eu não consiga ver essa separação a olho nu, ou eles podem estar visualmente separados, em que eu vejo bem a separação entre os dois ou mais componentes daquela mistura, certo? Então era isso pelo vídeo de hoje, bons estudos e até o próximo vídeo. Resumo da aula, estudo da matéria. Então, lembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um volume no espaço. A matéria, né, todas as coisas do mundo que tem massa e ocupam um volume podem ser separadas em substâncias e misturas. Lembrando que as substâncias, então, é quando eu tenho apenas um componente, apenas um composto. E as misturas é quando eu tenho mais do que uma substância misturadas. Mais do que um composto, mais do que um componente. E essas misturas de substâncias vão ser classificadas hoje. Então, as substâncias, começando, né, pelo mais simples, as substâncias podem ser separadas em substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas em que eu tenho apenas um tipo de átomo. Por exemplo, o metal sódio, eu tenho apenas átomos de sódio na sua composição. Então, é uma substância simples. O gás oxigênio, eu tenho apenas átomos de oxigênio compondo essa substância. Então, é uma substância simples, apenas um tipo de átomo. As substâncias compostas, eu tenho mais do que um tipo de átomo. Por exemplo, no cloreto de sódio, eu tenho átomos de cloro e átomos de sódio. No gás metano, eu tenho átomos de carbono e átomos de hidrogênio, compondo assim, então, o gás metano. No gás cianídrico, eu tenho 3 tipos de átomos diferentes: hidrogênio, carbono e nitrogênio. E na água, eu também tenho uma substância composta. Composta por quê? Por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, certo? Então, substância simples, apenas um tipo de átomo. Substância composta, mais que um tipo de átomo. Quando eu falo de misturas, então eu tenho 2 tipos de misturas. Misturas homogêneas ou heterogêneas. Então, as misturas homogêneas são aquelas em que apresentam apenas uma fase. Mistura homogênea também é chamada de solução. Então, é aquela mistura que visualmente ela não parece ser uma mistura, porque eu não vejo a separação ali dos componentes diferentes. Por exemplo, água e sal, né, a água do mar, eu não consigo ver o sal que está dissolvido na água. Portanto, uma mistura homogênea em que tem apenas uma fase. Quando eu tenho mais que uma fase, ela é chamada de heterogênea. E no caso, se eu colocasse naquela água com sal, eu colocasse alguns pedregulhos, eu teria uma fase formada pelos pedregulhos, pelas pedras, né? E uma fase formada pela água mais o sal que está dissolvido nela. E eu posso ter mais do que 2 fases, né? Eu posso ter 4 fases, por exemplo. E tenho nesse terceiro copo, eu tenho uma fase que é composta por areia, em cima dela eu tenho uma fase composta por terra, uma fase composta pela água mais o sal, mais uma fase que é composta por essas bolas que estão flutuando na água, certo? Então, eu tenho 4 fases, uma mistura heterogênea.
que eu tenho duas fases, é uma mistura heterogênea. Quando eu tenho apenas uma fase, é uma mistura homogênea, ou uma solução. Outra coisa interessante sobre o estudo da matéria é entender as mudanças de estado físico que essa matéria pode sofrer. Então, são 3 estados físicos básicos: o sólido, líquido e gasoso. E cada uma da transformação, da passagem de um estado para outro estado, tem um nomezinho específico. Então, quando eu passo alguma coisa do estado sólido para o estado líquido, o processo que ocorreu foi o processo de fusão. Do líquido para o gasoso é chamado de vaporização, ou ebulição, ou evaporação, ou calefação. Todos esses nomes, eles se referem a essa passagem do líquido para o gasoso. Do gasoso para o líquido, indo agora no sentido contrário, eu posso pensar no gasoso para o líquido pensando na formação das nuvens, por exemplo, é o processo chamado de condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Quando eu passo do sólido para o gasoso direto, ou do gasoso para o sólido, é chamado de sublimação, certo? Então, esses são os nomes de cada uma dessas mudanças de estado físico. Outra forma de representar esses diferentes estados físicos que a matéria pode ocorrer, que ela pode estar, é a partir de um gráfico. Então, posso ser montado um gráfico de temperatura com a passagem do tempo. Então, aqui para ilustrar, tem um gráfico que relaciona a temperatura com o tempo do gelo, da água, porque é uma substância bastante comum, É fácil de a gente identificar ela nesses estados. Então, para representar todas as substâncias, aqui a gente tem o exemplo da água. Então, vamos analisar esse gráfico para ver o que acontece, certo? Vamos pensar num cubo de gelo, que ele está numa temperatura abaixo de 0 grau, por exemplo, está dentro do freezer. Eu começo a fornecer energia para esse sistema, começo a dar calor para esse gelo. Então, esse gelo vai aumentar a temperatura, até que ele vai chegar num ponto, e esse ponto para a água é de 0 grau, esse ponto chamado de ponto de fusão, em que vai começar a ocorrer a transformação do gelo em água líquida. Então, nesse ponto de fusão, a energia que está sendo fornecida ao sistema, ela está sendo utilizada para essa transformação. Então, a temperatura não aumenta nesse intervalo de tempo, porque toda a energia está sendo utilizada nessa transformação do gelo em água líquida, certo? Então, quando todo o gelo derreteu, quando tudo que eu tenho ali está na fase líquida, a temperatura volta a aumentar. Então, durante esse ponto de fusão, durante essa transformação, a temperatura não aumenta. Durante esse intervalo de tempo, a temperatura não aumenta porque o calor está sendo utilizado para derreter o gelo. Quando todo o gelo derreteu, a temperatura volta a aumentar. Ela aumenta até que chega nesse ponto, que é chamado de ponto de ebulição, que no caso da água é 100 graus Celsius. Então, aqui de novo vai começar a ocorrer uma transformação, uma mudança de estado físico. De novo, a minha temperatura não vai aumentar. E durante esse intervalo de tempo, eu vou ter ali naquele sistema, eu vou ter as fases líquida e vapor ao mesmo tempo, ou líquido e gasoso ao mesmo tempo. E a energia que está sendo fornecida ao sistema, ela está sendo utilizada para transformar água líquida em vapor. Então, nesse intervalo de tempo, a temperatura não aumenta. Ela só começa a aumentar de novo quando toda a água líquida foi transformada em vapor. Quando eu tenho só vapor, a minha temperatura volta a aumentar com a passagem do tempo. Então, esse tipo de comportamento aqui, ele é característico para substâncias, quando eu tenho um ponto de fusão e de ebulição bem definidos. O que quer dizer isso? Quando eu tenho pontos de fusão e ebulição bem definidos, o gráfico de temperatura por tempo, ele apresenta esses platôs, essas plataformas, esses degraus, enfim, como vocês queiram chamar, que são esses intervalos de tempo que a temperatura não aumenta. Quando eu tenho esses intervalos de tempo que a temperatura não aumenta, quando meu gráfico tem essa cara aqui, eu estou falando de uma substância. Eu estou falando da água, mas qualquer substância vai ter o gráfico com essa cara. A diferença vai ser os valores aqui do ponto de fusão e de ebulição, que esses 0 e 100 são característicos da água. Em cada substância vai ter o seu par característico de ponto de fusão e de ebulição. Quando eu tiver um gráfico diferente desse que está sendo mostrado aqui,
o que eu vou ter vai ser uma mistura, certo? Então, qualquer gráfico que for diferente desse, que não apresentar esses degraus aqui, é uma mistura, porque a mistura ela não tem o ponto de fusão e de ebulição bem definidos. Esses pontos, na verdade, são intervalos de temperatura que ocorrem essas transformações aqui para misturas. Então, substâncias é bem definido. Eu sei dizer qual é exatamente a temperatura de fusão e de ebulição daquela minha substância, ok? Então, e por último, a gente vai ver aqui como separar componentes de uma mistura, porque às vezes é interessante apenas um componente de toda aquela mistura e eu tenho que conseguir separar ele. Então, aqui a gente tem vários métodos de separação. Então, o primeiro que aparece ali é de catação, que é quando eu tenho sólidos que eles são diferentes, visivelmente diferentes. Por exemplo, catar lixo, em que eu separo apenas alumínio e papelão, que são mais economicamente viáveis. Então, eu vou ali com a minha mão mesmo e separo. Catar feijão, para separar feijão do que é feijão, do que é sujeira. Com a mão mesmo, vai ali catar. Então, isso é catação. Né? Ele é um método bem robusto, assim, né? Bem manual. O segundo método que aparece ali é de peneiração, em que eu uso uma peneira que separa sólidos com tamanhos diferentes. Então, quando eu tenho uma peneira, apenas os sólidos que são menores do que o furinho da peneira que eles vão passar. O que for maior vai ficar retido na peneira. Decantação, eu separo, então, substâncias que têm densidade diferente. Na decantação, eu deixo a minha mistura ali parada por um tempo e a gravidade vai agir sobre ela, e sendo assim, o mais denso vai descer e o menos denso vai subir, certo? Na flotação, então, é utilizado bolhas para separar uma mistura. Eu utilizo, por exemplo, bolhas de ar ou água para fazer com que o menos denso suba. Por exemplo, quando eu tenho serragem, e eu quiser separar a serragem de areia, por exemplo, eu posso colocar água ali, porque a serragem ela é mais leve do que a água, ela vai ficar em cima, e a areia mais pesada vai ficar embaixo. Essa é a flotação. Em alguns casos, quando tem tratamento de água ou de esgoto, eles utilizam, né, em vez de água, eles utilizam bolhas de ar, para de novo fazer com que for menos denso, suba. E assim se fique separado. Outros tipos de separação de misturas, a gente tem a filtração, que é o que acontece quando a gente faz café, em que eu tenho um filtro, em que uma parte fica retida e a parte solúvel em água, por exemplo, do café, passa pelo filtro. A centrifugação, a gente usa da força centrípeta, né, que fica na rotação, para acelerar o processo de decantação. Então, a centrifugação também está relacionada com a diferença de densidade, porque o que for mais denso vai ficar mais perto do fundo do pote lá da centrífuga. Separação magnética é para separar sólidos que tem magnetismo, né? Eu separo ferro, por exemplo, de plástico a partir de um ímã. Cromatografia é uma separação baseada numa diferença de cor, separação por cores, né? Destilação simples e destilação fracionada. Então, na destilação simples é quando eu tenho, por exemplo, água e sal e eu quero separar essa mistura. Então, eu tenho dois compostos ali que têm diferentes pontos de ebulição. Eu forneço energia para aquele sistema, um desses componentes, no caso a água, vai evaporar e eu vou ficar assim só com o meu sal, por exemplo. Na destilação fracionada, eu tenho é utilizada, por exemplo, para a separação dos compostos de petróleo, em que eu tenho vários componentes ali que têm diferentes pontos de ebulição, e esses pontos de ebulição são bem próximos. Então, se fosse utilizada a destilação simples, eu não ia conseguir separar. Ou se utiliza a destilação fracionada, em que eu consigo vários degraus ali de separação, né, para separar os vários componentes daquele petróleo, por exemplo. Ok? Então, cada tipo de separação aqui vai depender das características que tem aqueles componentes da mistura, se eles têm tamanhos diferentes, se eles têm densidades diferentes, se eles têm solubilidade diferente, no caso da filtração, né, em que passa apenas aquilo que é solúvel na água, se eles têm pontos de ebulição diferentes, então vai depender da característica que tem esses componentes para saber qual tipo de separação que eu vou utilizar. Ok? Então, era isso por hoje. Bom, resumo da aula, estudo do átomo.
Então, hoje a gente vai revisar o que é o átomo, né? Para começar, vamos pensar onde que surgiu essa ideia de átomo, né? Então, foram os gregos que estavam cansados de acreditar que todas as coisas eram formadas pelos 4 elementos, fogo, terra, água e ar, e eles começaram a pensar que, na verdade, deveria existir uma partícula indivisível que formava todas as coisas do mundo. Então, uma partícula que formava todas as outras partículas. E essa partícula indivisível e minúscula, vamos dizer assim, eles chamaram de átomo, que significa não divisão. Uma partícula não divisível, certo? Então, depois desses filósofos chegarem na ideia do átomo, teve vários outros cientistas ao longo da história que criaram modelos de como seria a estrutura deste átomo. Então, tentaram adivinhar, baseado, né, em teorias e experimentos científicos, como seria o modelo deste átomo, dessa partícula formadora de todas as outras partículas. Então, o primeiro modelo atômico que a gente estuda é o de Dalton. Em 1803, ele criou um modelo que ficou conhecido como bola de bilhar. Então, Dalton disse que o átomo deveria ser uma esfera maciça e indivisível, indestrutível. O Dalton também disse, uma consideração muito interessante, que elementos iguais deveriam ser formados por átomos com massa igual e estrutura igual. Certo? Então, o Dalton foi o primeiro que criou um modelo atômico para descrever como seria o átomo. Depois do Dalton, então 100 anos depois, né, a gente vê que passou um tempão, chegou o Thomson, e a partir de experimentos ele definiu que o átomo não poderia ser uma esfera maciça, como disse o Dalton, né? O átomo ele tinha partículas ali, cargas negativas incrustadas nele. Então, ele criou um modelo chamado de pudim de passas. Então, o Thomson foi quem descobriu o elétron, que é essa carga negativa do átomo. Então, o Thomson fez esse modelo chamado de pudim de passas, em que agora eu tenho uma esfera, que ela é positiva, e ela tem incrustada nela cargas negativas. Então, ele definiu que esse átomo deveria ser neutro, né? Então, ele tem o mesmo número de positivo e negativo nele. Então, ele definiu que estava tudo ali junto, como fosse um pudim de passas, certo? Então, esse foi o Thomson, descobridor do elétron. Alguns anos depois, chegou o Rutherford e, a partir de experimentos, ele descobriu que no átomo eu tinha um núcleo muito denso e pequenininho no centro, e ao redor eu tinha uma eletrosfera que era formada por muito espaço vazio e algumas cargas negativas ali que orbitavam ao redor deste meu núcleo positivo, né, como eram cargas negativas sendo atraídas por esse núcleo positivo. O modelo de Rutherford é chamado de modelo planetário ou átomo planetário porque ele se parece muito com o modelo dos planetas, em que os planetas orbitam ao redor do Sol. Né? No caso, sendo o Sol o núcleo positivo e os planetas seriam os elétrons. Certo? Então, esse é o Rutherford. Alguns anos depois, 2 anos depois, chegou o Bohr e disse que esses átomos que estavam ali orbitando ao redor do núcleo, na verdade, eles não estavam em qualquer região. Eles tinham níveis de energia em que eles podiam estar. Então, Bohr foi quem definiu a energia quantizada, que chama, que então é uma energia cortada, vamos dizer assim, que tem locais em que o átomo pode estar e locais que o átomo não pode estar, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, como aparece aqui esses lugares, essas linhas, né, esses níveis que o elétron pode estar, e aqui eu tenho um espaço vazio em que os elétrons não podem estar, ok? Então, foi ele que definiu esses níveis de energia, certo? Essa, então, foi a contribuição do Bohr. Quando aparecer sobre o modelo atômico do Bohr, provavelmente vai estar querendo que vocês saibam sobre níveis de energia, certo? E o que a gente tem de mais atual, o modelo atômico mais atual, é de uma química muito mais louca, né? Muito mais moderna.
e não costuma cair muito, mas enfim, né, só para comentar sobre ela. Então a gente fala sobre cientistas como Schrödinger, como Heisenberg, como de Broglie, que agora tratam os elétrons não mais como partículas, mas sim como que eles têm um efeito dualístico. Eles se comportam tanto como partículas, tanto como ondas eletromagnéticas, como a luz, certo? Então o Schrödinger fala que não tem mais esses níveis bem definidos de energia ali que ele pode e não pode estar. Na verdade, eu tenho uma nuvem eletrônica e locais em que eu tenho uma maior probabilidade do elétron estar e locais que eu tenho uma menor probabilidade do elétron estar, certo? Então essa é a evolução dos modelos atômicos. Então começou com uma bola maciça, depois era uma bola com cargas negativas incrustadas, depois o Rutherford chegou com um núcleo positivo e elétrons orbitando ao redor dele. O Bohr disse que esses elétrons tinham que estar em níveis bem definidos de energia. E o Schrödinger chegou com a ideia de probabilidade, de a gente nunca saber exatamente onde o elétron vai estar, certo? Então esses são os modelos que os cientistas doidos aí ao longo da história pensaram sobre a estrutura do átomo. Uma coisa que é interessante a gente saber sobre o átomo é como ele é formado, né? O que tem dentro dele? Essas são as partículas fundamentais. Então, as partículas fundamentais que a gente estuda são o próton, o nêutron e o elétron, cada uma com sua carga. O próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga, ele tem uma carga neutra, e o elétron tem uma carga negativa. Dentro do núcleo do meu átomo, eu tenho prótons e nêutrons. Então, dentro do núcleo eu não tenho elétrons, eles estão lá ao redor, né? Lá na eletrosfera, longe ali, vamos dizer assim, desse núcleo que é denso e formado por prótons e nêutrons. Além disso, é importante a gente saber os conceitos de número atômico e número de massa. O número atômico, que é o Z, é o número de prótons. Então, são os prótons que definem que tipo de átomo é aquele. Elementos diferentes têm números atômicos diferentes, consequentemente, têm números de prótons diferentes. E o número de massa, que é representado por A, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Por que isso? Porque os elétrons não têm uma carga significativa. É uma carga muito, muito, muito pequena perto da carga de prótons e nêutrons. Então, para a massa, a gente considera só a quantidade ali de prótons e nêutrons, certo? Por último, aqui é interessante a gente saber fazer uma comparação entre átomos. Então, os átomos podem ter o mesmo número de prótons, o mesmo número de nêutrons, de massa, de elétrons, e dependendo do que eles têm de igualdade, eles vão ter nomezinhos, certo? Se eu tenho dois átomos que têm o mesmo número de prótons, eles vão ser isótopos. Se eu tenho dois átomos ali que têm o mesmo número de nêutrons, eles vão ser chamados de isótopos. Isóbaros é quando eles têm o mesmo número de massa. Então, para ter o mesmo número de massa, não necessariamente eles vão ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de nêutrons, mas a soma desses dois vai dar o mesmo número, né? Então, a mesma massa. Ou eles podem ser isoeletrônicos, né? Que são quando eles têm o mesmo número de elétrons, né? Quando eu tenho íons, acaba acontecendo vários isoeletrônicos, né? Quando eu tenho átomos lá que perdem ou ganham elétrons, acaba aparecendo esses isoeletrônicos. Ok? Então, a última coisa da aula, esse resumo dessa aula, a gente tem que falar sobre radiação, que é a energia que é emitida por núcleos instáveis, né? Quando elas sofrem, por exemplo, um choque com um nêutron, né? Eu tenho um choque, colido um nêutron, uma partícula de nêutron em um núcleo, ele se torna instável, começa a decair, a diminuir de tamanho, e assim começa a emitir radiação. Essa radiação ela pode vir na forma de partícula, como a partícula alfa e a partícula beta, ou na forma de onda, como no caso dos raios gama. Então aqui a gente tem vários tipos de radiação que podem ocorrer e é importante a gente saber a diferença que tem em cada uma delas. Então, a primeira diferença é que alfa e beta são partículas e o raio gama é uma onda, ok?
Então, o raio-x, ele está aqui nessa imagem, mas na verdade o raio-x ele não deriva de um núcleo instável. O raio-x a gente usa lá para ver como é que é o nosso corpo por dentro, para ver ossos quebrados e tal. Ele vem a partir de uma máquina, que eu tenho ali uma colisão de elétrons e forma esses raios-x. Então, o raio-x não é formado da mesma forma que é formada as partículas alfa, beta e o raio gama. Ok? Então, ele está aqui mais por uma questão de comparação, por ser um tipo de radiação que a gente está mais acostumado a ver quando a gente faz exames. Ok. Então, a partícula alfa, ela é formada aqui por 2 prótons e 2 nêutrons. Ok? É como se ela fosse um núcleo de um elemento hélio, né? Da mesma forma que o hélio também é formado por 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula alfa também é formada por esses compostos aqui, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ela é bem grandinha e o poder de penetração dela é bem pequeno. Então, ela não consegue passar de uma folha de papel, por exemplo. Já a partícula beta, ela é formada por um elétron e ela tem um poder de penetração um pouco maior do que o da partícula alfa. Ela consegue passar de uma folha de papel, mas ela não passa pelo corpo humano, ok? Aí o raio-x, que a gente está mais acostumado, ele passa pelo corpo humano, mas ele está numa placa de aço. Então, o fato de ele passar pelo corpo humano é o que faz com que a gente consiga usar o raio-x para mostrar como é que é nosso corpo por dentro. Então, ele passa essa radiação, né? A gente fica na frente daquela máquina que forma esse raio-x, eles passam por nós, pelo nosso corpo, onde a gente tem interesse, a gente consegue uma imagem dos nossos ossos e órgãos internos. A radiação do tipo gama é a que tem o maior poder de penetração entre a alfa, beta, né, o raio-x e a gama. Então, ela passa pelo papel, pelo corpo humano, por um aço, ela para no concreto. Ok? Por questão de comparação, os nêutrons, então, eles são utilizados para fazer essa colisão com os núcleos, porque eles têm um poder de penetração bem grande. Eles passam por basicamente todos os materiais aqui, né, desde o papel até o concreto. Ok? Então, é isso que a gente tem que saber sobre a radiação. É saber que a partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. E saber que ela é grande, ela tem um poder de penetração pequeno. A partícula beta é formada por um elétron. Então, a partícula beta tem uma carga negativa. Ela tem um poder de penetração maior do que o da alfa, mas menor do que o dos raios gama. Então, os raios gama é uma onda eletromagnética e ela tem o maior poder de penetração aqui, certo? Então, mais importante é saber comparar essas três mesmo, essas três que derivam ali do núcleo instável, alfa, beta e gama. Alfa é um núcleo, é como se ela é um núcleo do elemento hélio. Eu digo isso porque o hélio também é formado por 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula beta é um elétron e os raios gama são raios, né? São ondas eletromagnéticas e tem o maior poder de penetração, certo? Era isso, então, resumindo o estudo do átomo. Bons estudos para todo mundo. Resumo da tabela periódica. Hoje, então, a gente vai revisar a tabela periódica, quem é a tabela periódica e como ela se organiza. Então, essa é a tabela periódica, que é uma tabela que apresenta todos os elementos que a gente conhece, certo? Essa tabela periódica ela é organizada em ordem crescente do número atômico desses elementos. Ela começa aqui com o hidrogênio, que tem o número atômico 1, depois o hélio, que tem o número atômico 2, o lítio 3, o berílio 4 e assim sucessivamente. Além disso, a tabela periódica ela é organizada em linhas, né? 7 linhas e 18 colunas, certo? Então, essas linhas também são chamadas de períodos, elas representam um número de níveis energéticos preenchidos. Isso quer dizer, quanto mais para baixo o elemento químico se encontra na tabela periódica, maior é o número de níveis energéticos preenchidos com elétrons. Eu tenho no máximo 7 linhas, porque eu tenho no máximo 7 níveis energéticos.
E sobre as colunas, então as colunas também são chamadas de grupos ou famílias, porque os elementos que fazem parte de uma mesma coluna, eles apresentam características e propriedades parecidas, eles são famílias, certo? Então aqui a gente pode falar de algumas dessas famílias que são interessantes que a gente saiba. É interessante a gente saber esses nomezinhos, ok? Então, o primeiro grupo aqui, que é da coluna 1, a gente não conta o hidrogênio, por isso que ele está numa cor diferente, porque o hidrogênio é um caso especial aqui, ele está perdido aqui só por causa do número atômico dele, mas ele não tem propriedades parecidas com o resto dessa coluna. Então, quando a gente fala da coluna 1, que são os metais alcalinos, a gente está falando dos elementos que vão do lítio até o frâncio, ok? Não se confundam, né? O hidrogênio ele tá aqui, mas não tá aqui, vamos dizer assim, em termos de propriedades. Então, a primeira coluna são os metais alcalinos. A segunda coluna são chamados de metais alcalinos terrosos. Esses metais também, que estão aqui da coluna 3 à coluna 12, que dividem em 2 a nossa tabela periódica, eles são chamados de metais de transição, certo? A gente pode pensar que são esses metais que estão aqui nessa parte com menos linhas, né, da tabela periódica. Depois dos metais de transição, é importante a gente saber o nome dos calcogênios, que é essa família aqui do oxigênio, o nome dos halogênios, que é essa família aqui formada por flúor, cloro, bromo e iodo, e os metais nobres, que são a última coluna da minha tabela periódica. Os metais nobres são aqueles que são os mais estáveis da tabela periódica. Todos os outros elementos querem se comportar como os metais nobres, ou seja, ser estáveis como eles. Okay? Então, isso que é importante a gente saber sobre a tabela periódica. Na tabela periódica, a gente tem aqui até a coluna 12, a gente tem metais. A partir da coluna 13, então, a gente tem aqui o boro, o silício, o germânio, que são, então, essa cor diferente, eles são semimetais, que separam metais do que vem depois, que são os não metais, certo? Então, a gente tem aqui, a partir da coluna 14, a gente começa a ter não metais, ok? E pro lado de lá são todos metais. Metais alcalinos terrosos, metais de transição, semimetais, que estão aqui nessa diagonal com cor diferente, e os não metais. E os gases nobres, né? Os gases nobres estão aqui separadinhos, porque eles são diferentões, estáveis, e todo mundo quer ser como eles. É isso que a gente tem que saber da tabela periódica. Além disso, né, a gente tem as propriedades periódicas. Então, dependendo da localização do elemento na tabela periódica, ele vai ter características aqui que a gente pode considerar como periódicas, porque tem a ver com a localização deles na tabela periódica, ok? Então, quais propriedades que são importantes aqui que a gente vai citar? A eletronegatividade é a que mais é cobrada. Então, a eletronegatividade é a tendência de um átomo de puxar elétrons para si, ok? De ficar com uma carga negativa em cima dele. Então, a eletronegatividade, a energia de ativação e a eletroafinidade, todas elas crescem no sentido dessa seta, a seta verde. Bateu um daltonismo aqui. Essa seta verde, eles crescem em direção ao flúor, ok? Então, quando eu vou fazer uma comparação, por exemplo, do ferro com o oxigênio, eu digo que o oxigênio ele é mais eletronegativo, porque ele está aqui mais para esse canto direito de cima da tabela periódica. Ao contrário da eletronegatividade, a gente tem, né, crescendo em sentido contrário, o raio atômico, né, que o raio atômico, então, ele tem relação com a quantidade de níveis energéticos que estão preenchidos, por isso que ela cresce para baixo, né? E a eletropositividade, que é o contrário da eletronegatividade. A eletropositividade é a tendência de doar elétrons, ou de ficar com uma carga positiva. Okay? Então, esses três que estão em letras maiúsculas são os mais importantes, as características mais importantes. Então, a eletronegatividade, ela cresce em direção ao flúor, que é o mais eletronegativo da tabela periódica.
E o raio atômico, ele cresce em direção ao frâncio, que é o maior átomo da tabela periódica, certo? Essas são as características, as propriedades mais importantes, e é esse o nosso resuminho da aula. Bons estudos para todo mundo. Resumo da aula de ligações químicas. A gente tem ligações químicas chamadas de intramoleculares e intermoleculares. Então, as intramoleculares são as que acontecem entre átomos, né? Dentro das minhas moléculas, ok? Entre os átomos que compõem as moléculas. E a gente tem 4 tipos de ligações intramoleculares. A gente tem a ligação covalente, que é aquela que acontece entre ametais, que são aqueles que estão mais para o final da tabela periódica, lá o carbono, hidrogênio, nitrogênio, flúor, cloro, né? Então esses são os ametais. Eles fazem ligações do tipo covalente, em que há o compartilhamento de elétrons. Eles usam, cada um doa um elétron e eles usam esse par de elétrons ao mesmo tempo. Eles compartilham esse elétron. Quando a gente tem uma ligação entre 2 metais, né? Então um metal mais um metal, a gente tem a ligação metálica. Então na ligação metálica que a gente tem aquela teoria do mar de elétrons, em que eu tenho ali os meus metais, né? Os núcleozinhos dos metais, e os elétrons ficam ali mais soltinhos ao redor desses metais que estão sendo ligados, formando assim como se fosse um mar de elétrons, ok? Essa característica dos elétrons estarem um pouco mais soltos, que faz com que os metais que têm ligações metálicas, eles apresentem uma boa condutividade à energia, ao calor, ok? Por causa dessa facilidade que esses elétrons têm de se movimentar. Aí, outro tipo de ligação que a gente tem é a ligação iônica. Então, na ligação iônica, é uma ligação de um metal com um não metal. Então, é uma ligação entre alguém que quer muito doar um elétron e alguém que quer muito receber um elétron, como está mostrado ali na figurinha. A ligação iônica, então, ela existe quando eu tenho 2 átomos com uma grande diferença de eletronegatividade. Então, o metal, ele doa um elétron para o não metal. E assim todo mundo fica feliz. Porque o metal quer muito se livrar daquele elétron e o não metal, né, o ametal, quer muito receber aquele elétron. Assim, eles ficam felizinhos como estão esses átomos aqui na figura. E o último tipo de ligação na verdade, é um tipo especial de ligação covalente. Como a ligação covalente ela acontece entre 2 ametais, a diferença agora é que esse par de elétrons que é compartilhado entre eles, ele veio de um só átomo, ok? É como se esse átomo azul aqui, ele compartilhasse com o átomo amarelo um par de elétrons, 2 elétrons, e os dois usam junto. Então, a diferença entre a covalente é que na covalente normal, né, cada átomo compartilhava com o outro um elétron. E aqui na covalente coordenada, os 2 elétrons do par compartilhado vêm de um só átomo, certo? É bem parecida com a covalente, é só um caso especial, né? A diferença está em quem que está dando esse par de elétron compartilhado. Então, covalente, metálica, iônica e covalente coordenada. Uma ligação entre ametais, covalente, compartilhamento de elétrons. Entre metais é uma ligação metálica, é aquele mar de elétrons. Uma ligação iônica entre metal e ametal, a transferência de elétrons. E a covalente coordenada é igual a covalente, compartilhamento de elétrons entre ametais. A diferença é que os elétrons vêm de um só átomo. Então, além das ligações intramoleculares, a gente tem as forças intermoleculares, que são as forças agora que estão relacionadas com íons e moléculas diferentes, não dentro da molécula, mas sim fora. Moléculas diferentes interagindo. Então, essas forças, né, elas têm um grau de intensidade, ok? Então, eu vou falar aqui da
força mais fraca que eu tenho. Então, a força mais fraca é aquela que existe nas moléculas apolares, nas moléculas em que não há uma divisão de polos dentro da molécula, não há um lado positivo e um lado negativo, não há um acúmulo de elétrons de um lado para ficar mais negativo e uma falta de elétrons de outro para ficar positivo. Então, são moléculas apolares. E essas forças aqui são chamadas de forças de London, ou de polos induzidos. Então, momentaneamente é induzida uma separação dessas cargas ali dentro, mas elas não é muito estável, por isso a força a intensidade dessa força, ela é muito baixa, porque é uma coisa momentânea só. Ok. Então, aumentando a intensidade da força, aparecem as forças de polo de polo. Então, essa é a força que acontece entre moléculas que são polares. Então, o polo negativo de uma molécula é atraído pelo polo positivo de outra molécula e assim elas se atraem. Ok? Isso então acontece em moléculas polares. Então, aqui está aparecendo um exemplo. São moléculas polares interagindo entre si. Ok. Um tipo especial, vamos dizer assim, de força do tipo de polo é quando eu tenho hidrogênio interagindo com nitrogênio, oxigênio ou flúor. As ligações de hidrogênio, então é o H-FON. Quando o hidrogênio interage com esses átomos específicos aqui, eu tenho essa ligação de hidrogênio que ela é mais forte do que a força de polo de polo. Então, por exemplo, eu tenho ali moléculas de água interagindo entre si, ok? Então, aqui tem amônia, tem esse HF, são todas moléculas polares e que apresentam polos e apresentam, então, essa característica específica, que é o hidrogênio interagindo com nitrogênio, oxigênio e flúor, ok? Então, aumentando a intensidade da força é quando começam a aparecer íons, né, no meu meio. Esses íons, quando um íon, né, ele interage com uma molécula polar, eu tenho uma força íon dipolo. Que dessas forças intermoleculares, né, é a mais forte de todas. Então, a íon dipolo é quando eu tenho um íon interagindo com uma molécula polar. Que é o caso quando eu tenho um sal iônico dissolvido em água. Então, aqui tem o exemplo do KBr, quando ele é dissolvido em água, ele vai se separar em K+, e Br-, e ele vai interagir com essa molécula de água aqui, ok? Então, essa é o íon dipolo. Depois dessa força aqui, íon dipolo, começa a aparecer as ligações que a gente viu antes. Então, quando eu tenho só íons, eu tenho uma ligação iônica. Tenho um íon positivo interagindo com um íon negativo e formando uma ligação iônica. Então, indo a intensidade da força, a mais fraca vai ser para moléculas apolares, indo para moléculas polares interagindo entre si. Depois é o hidrogênio interagindo com nitrogênio, oxigênio ou flúor. Depois é um íon interagindo com uma molécula polar. Depois a ligação iônica. Então, é importante a gente saber essa diferença de intensidade da força de cada uma dessas forças intermoleculares. Ok? Era isso. Bons estudos para todo mundo. Resumo de estequiometria. Então, a estequiometria é a parte da química que se concentra no cálculo das quantidades das substâncias envolvidas em uma reação química, certo? Então, a estequiometria é como se fosse a parte da química que se concentra em dizer a quantidade de ingredientes necessários para formar uma quantidade de produto. Como se pensando numa receita, né? Eu tenho os ingredientes e meu produto final. A estequiometria cuida dessas quantidades de cada um dos meus ingredientes, que são os reagentes, para dar origem a uma quantidade específica lá de produtos. Ok? Quando a gente faz o uso desses cálculos de quantidades, a gente precisa conhecer uma nova unidade de medida, que é o mol. O mol é uma unidade de medida, assim como o quilograma, assim como o litro, assim como metro, né? E agora tem essa unidade de medida que ela é usada para expressar a quantidade de matéria.
Esse mol, então, ele equivale a 6,02 vezes 10 a 23 coisas. Quem achou esse número foi o Avogadro. Então, esse é um número de Avogadro. Então, o mol, ele representa uma quantidade muito, muito, muito grande de coisas. Por isso, o mol é utilizado apenas para coisas microscópicas, como átomos, moléculas, como partículas, como íons, né? Então, o mol é usado só para coisas que a gente não consegue ver a olho nu. O mol também equivale, em relação ao litro, a 22,4 litros. Quando a gente está trabalhando com coisas gasosas, tratar com volume é mais interessante do que tratar com quantidade de matéria. O mol pode ser calculado a partir da divisão da massa pela massa molar. Então, o que é essa massa molar que aparece aqui, né? Sendo o Mzinho a massa e o MM massa molar. A massa molar, ela tem uma unidade de grama por mol e corresponde à massa de 1 mol daquele composto que eu estou tratando ali na minha reação química, né? Essa massa, ela aparece na tabela periódica. Então, cada elemento lá possui uma massa molar, que é a massa de 1 mol daquele composto, certo? Então, a gente usa do mol quando a gente faz cálculos nas reações químicas. A gente calcula quantidades na estequiometria. Ok. Para resolver a estequiometria, para eu definir, então, bem certo essas quantidades de reagentes que vão reagir para formar o meu produto, existe um passo a passo que a gente pode seguir para resolver a questão. Esse passo a passo aqui não foi eu que criei, eu peguei de um site, geekgames.com.br, para não me acusarem de plágio, tá aqui o link do site, tá? Então, o passo a passo é o seguinte: a primeira coisa que tem que ser feita é escrever a reação química. Então, eu boto ali os meus reagentes, a setinha e o produto final. Depois, eu faço o balanceamento da equação. O que é balancear a equação? É ajustar os coeficientes para que os reagentes e produtos tenham a mesma quantidade de átomos. Ou seja, eu vou ver se antes da seta e depois da seta eu tenho a mesma quantidade de carbono, de nitrogênio, de sódio, de ferro, de flúor, enfim, quem esteja envolvido naquela reação tem que ter a mesma quantidade de átomos daquele elemento antes e depois da seta, antes e depois da reação química acontecer. Depois, o terceiro passo é identificar e descrever os valores das substâncias, de acordo com o que o problema nos dá, certo? Então, ele vai nos dar lá que tem uma quantidade tal de carbono, e está reagindo com uma certa quantidade de oxigênio. Cada problema vai me dar informações diferentes. Então, a gente tem que identificar, né, anotar essas informações que o problema nos dá. O quarto item é estabelecer uma relação entre os números de mol, massa e volume. E fazer a regra de 3. Então, o exemplo está aqui embaixo de uma tabelinha, né, para exemplificar esse passo a passo. Então, digamos que eu tenha lá um exercício que tem esse C2H2, que é o eteno, está reagindo com o oxigênio e formando CO2 e água, né? Faltou a setinha, mas é como se tivesse uma setinha aqui, só porque eu esqueci de colocar. Então, o exercício me deu essa reação química, eu vou verificar e ver que ela está balanceada, então eu tenho esses coeficientes ali. De 1 mol de eteno está reagindo com 5,5 mol de oxigênio e formando 2 mol de CO2 e 1 mol de água, ok? Então, vamos dizer que ele me dá a informação ali de quantos mols de água é formado e ele quer que eu diga quanto mol de oxigênio eu preciso para formar aquela quantidade de água. Então, eu vou ter uma informação que ele vai me dar e a pergunta, que é o que eu não sei e eu quero descobrir, é o X. Então, sabendo essa relação ali de 5,5 mol formam 1 mol, que eu tiro da estequiometria, né, do balanceamento da equação que foi feito, eu vou ter uma informação. Então, eu tenho que colocar essa informação ali no lugar certo.
ou seja, no caso da água, eu coloco embaixo da água, e a pergunta é quem que ele quer saber essa relação ali com a informação que ele me deu. E para resolver isso, eu uso uma regra de 3 que está ali no lado. Então, eu vou ter aqueles 5 meios vezes a informação que ele me deu vai ser igual a 1 mol vezes o x, que é a pergunta que ele quer responder. Assim, eu consigo descobrir o valor do x. Então, cada exercício vai ter um jeito, assim, os dados dos exercícios vão ser diferentes, mas o jeito que a gente faz, o que a gente faz para resolver esse exercício é seguindo esse passo a passo. É o mesmo jeito de resolver qualquer exercício. Só cuidando aonde que a gente vai colocar essa informação, tomando cuidado quem que ele está perguntando para colocar embaixo da coluna certinho e resolver a regra de 3 certinho, certo? Outra coisa que pode aparecer nos exercícios de estequiometria que a gente tem que saber são os conceitos de pureza e rendimento. Então, pode aparecer grau de pureza. Quando eu falo de grau de pureza, a gente usa esse grau para calcular a massa de reagente que ela realmente faz parte daquela reação química e não é uma impureza, ok? Então, antes de calcular, de começar a fazer a estequiometria, eu uso esse grau de pureza para saber realmente quanto daquele meu reagente está sendo reagido, faz parte da reação. Porque o que for impureza vai sair no final igual, não vai reagir com o meu outro reagente ali para formar o produto. Só o que é puro, realmente, vai reagir. Então, antes de começar os meus cálculos, eu uso esse grau de pureza. Outra coisa é o rendimento da reação, que se utiliza para ver a quantidade real de produto que foi formado, quando eu não tenho um rendimento de 100%. E quando que eu não tenho um rendimento de 100%? Quando o exercício me diz que o rendimento não é de 100%. Então, esse rendimento eu vou considerar ele lá no final. Eu fiz todos os cálculos, cheguei numa quantidade de produto formado e ele me disse que o rendimento não é de 100%, então eu vou usar o rendimento sobre aquele produto para calcular o quanto de fato foi produzido, certo? Então, tem que tomar cuidado com o grau de pureza e o rendimento da reação. Mas é só lembrar que o grau de pureza eu vou usar ali nos meus reagentes e o rendimento da reação eu vou usar nos produtos, lá no final, depois de calcular tudo. Ok? Então, era isso. Bons estudos. Resumo da aula: estudo dos gases. Então, na química, o estudo dos gases se resume a entender essa equação geral dos gases ideais, que são aqueles gases que têm um comportamento ideal e esse comportamento pode ser representado a partir dessa equação PV igual a nRT. Então, essa é uma equação que relaciona a pressão com o volume, o número de mols e a temperatura de um gás. Então, sobre essa equação, o que é esperado é que a gente consiga mexer com ela, manipular ela de forma a entender o comportamento, então, desses gases ideais. Sobre essa equação, a gente tem que tomar cuidado aqui com esse número de mols, porque normalmente o exercício não vai nos dar direto o número de mols. Eles esperam que a gente calcule, chegue nesse valor a partir da massa do gás. Então, eles vão nos fornecer a massa e a gente pode achar o número de mols fazendo massa dividido por massa molar. Lembrando que a massa molar é aquela massa da tabela periódica que tem em cada elemento. Então, massa sobre massa molar vai me fornecer esse valor de número de mols. Outra coisa, a gente tem essa constante universal dos gases, a gente não precisa se preocupar em decorar o valor dela, porque ela pode assumir diferentes valores dependendo das unidades que estão sendo utilizadas aí para pressão, volume e temperatura. Então, vai ter um valor de R quando eu utilizar a pressão em ATM, o volume em litro e a temperatura em Kelvin, ou a pressão em bar, o volume em centímetro cúbico, a temperatura em graus Celsius, dependendo das unidades, essa constante vai assumir um valor. Mas a gente não precisa se preocupar em decorar, porque o exercício vai nos fornecer esse valor quando eles esperam que a gente calcule, utilize ele para fazer algum cálculo. Então, tendo essa minha equação geral dos gases, eu posso mexer com ela para entender o comportamento desse gás quando ele sofre algum tipo de transformação. Então, para entender as transformações gasosas, a primeira coisa que foi feita, a primeira manipulação aqui, foi passar todo mundo dessa equação para um lado só. Então, eu fico com PV sobre nRT.
Esse PV sobre nRT vai ser igual no estado 1, igual ao PV sobre nRT no estado 2. Então, eu tenho a minha primeira relação aqui de estado 1 para o estado 2, ou estado inicial para o estado final da transformação. Então, essa minha equação relaciona todas as grandezas, mas normalmente tem algumas simplificações que a gente pode fazer, né? Como pensando aqui no R, como ele é uma constante, então, se ele é uma constante, ele não vai variar do estado 1 para o estado 2, ele vai continuar sendo uma constante, continuar tendo o mesmo valor. Portanto, eu posso cortar o R aqui da minha equação sem nenhum prejuízo no cálculo. Outra coisa que normalmente não varia é o número de mols. Né? O número de mols do gás, normalmente, na maioria das transformações, ele continua sendo o mesmo no estado 1 e no estado 2. Então, eu posso cortar aqui o N também. Assim, eu fico com uma relação de PV sobre T no estado 1 e PV sobre T no estado 2. Essa, então, é o tipo de relação quando eu tenho uma transformação em que todas essas grandezas, pressão, volume e temperatura, variam do estado 1 para o estado 2. Mas algumas vezes a gente tem transformações em que uma dessas grandezas é mantida constante. Então, a gente tem que saber o nome de cada uma dessas transformações. Quando eu tenho volume constante, ou seja, V1 igual a V2, eu tenho uma transformação chamada de isocórica ou isovolumétrica. Essa transformação, então, como o V é constante, eu posso eliminar ele aqui, né? Cortar ele aqui dessa relação. E eu fico com uma relação ali de pressão e temperatura, que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Outro tipo de transformação é quando eu mantenho a temperatura constante. Então, quando T1 é igual a T2, eu tenho uma transformação isotérmica. E eliminando o T da minha equação, eu fico com uma relação de pressão e volume. P1V1 é igual a P2V2. E o último tipo de transformação é uma transformação isobárica, que é quando a pressão é mantida constante. Então, P1 é igual a P2. Então, eliminando o P daquela minha relação inicial ali, eu fico com uma relação de volume e temperatura. Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então, a partir da minha equação geral, eu tenho que ser capaz de chegar nessas minhas outras equações aqui, dependendo, né, sempre do tipo de transformação que eu vou ter. Então, partindo dessa minha equação geral e cortando, né, simplificando o que for mantido constante nessa minha transformação, eu consigo chegar nessas relações aqui entre pressão, volume e temperatura, certo? Então, esse é basicamente o que se espera, né, do estudante do estudo dos gases na química, ok? Bons estudos para todo mundo!